senhor presidente, nobres colegas. Escutei os demais colegas ali com atenção. Concordo com várias colocações, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que realmente a Codeca não tem que dar lucro, mas nem prejuízo, vereador Libardi. Então é o seguinte, ó, nós todos aqui sabemos, e isso pode me colocar numa situação de alvo de uma pedreira, mas não tem problema nenhum, porque a gente está aqui para isso, né? Nós sabemos que uma grande parte da cidade de Caxias do Sul não paga taxa de lixo. E esse é um dos grandes motivos do passivo da Codeca. Presta serviço em vários locais, em várias localidades, onde não é paga a taxa de lixo. E aí não tem como empresa que não recebe pelo que faz, conseguir sobreviver. Então eu acho que o município deveria organizar talvez um projeto de lei, e eu aqui penso que isso seja viável, vereador Libardi, que envie para essa casa, para que se encontre uma forma que todo mundo, como eu sempre digo naquela tribuna, tenha o mesmo direito e o mesmo dever diante da população e da lei, né? Então, por exemplo, quem não paga, que passe a pagar. Mas como que a gente pode fazer? Mandem um projeto de lei aqui, explicando como que isso poderia ser feito, e eu sei que existem várias maneiras disso ser feito, né? Que eu tenho certeza absoluta que nós vamos aprovar. Isso vai melhorar o caixa da Codeca? Vai melhorar a caixa da Codeca. Agora, quero deixar aqui dito, também vou na onda e na fala do vereador Libardi, pego um gancho com ele, saudades sim da Maria de Lourdes. Saudades, não vou dizer que não, porque é a verdade. Não estou criticando o atual secretário, mas estou dizendo que saudades da Maria de Lourdes, que estava... A gente pedia uma coisa agora, daqui 2 horas estava resolvido. Só queria pedir uma parte para a gente... Daqui 2 horas estava resolvido. Então, assim, ó, e outra, como aqui mesmo foi falado, o problema e o déficit que teve em 1 ano, agora teve num mês. Então, eu acho que soluções tem que ter. Uma coisa que não pode vir para essa casa é a porta para a Codeca, porque isso já passou. Eu acho que ou ela sobrevive, e nós queremos ajudar que ela sobreviva, vereadores, e eu sou aqui parceiro para que ela sobreviva, mas que ela sobreviva de forma correta, como uma empresa deve sobreviver. Então vamos cobrar de quem não paga, para que melhore o caixa da Codeca, para que ela consiga sair do vermelho, né? Vamos encontrar soluções administrativas mais eficazes, para que ela consiga sobreviver, e assim eu serei parceiro. Caso contrário, é praticamente certo que lá na frente vai acontecer o que o vereador falou aqui. Se continuar desse jeito, não haverá outro caminho senão certas privatizações. Sua parte, vereador. Obrigado pela gentileza, vereador Santo Fantinel. Eu só queria ressaltar um ponto na sua fala, que é a questão do recolhimento da taxa de coleta de lixo. Vereador Santo Fantinel, o senhor sabe que não pode uma empresa pública ou empresa privada assumir um passivo que é do município, senão a gente vai ter, infelizmente, esse grande risco de quebra. Então vamos utilizar como exemplo. Se a Codeca não recolhesse o lixo, nós teríamos uma ampliação de um passivo que é muito mais que financeiro. O senhor imagina a questão ambiental, a questão de saúde, a questão da cidade mais suja do que já está. E o município, independente de competência ou incompetência para recolher os valores relativos à taxa de lixo, que daí é uma questão de uma secretaria específica, não da Codeca, deveria promover o repasse. Porque nenhuma empresa privada faria o serviço que a Codeca faz sem receber. O senhor tem razão. Parabéns. Sim, justamente para concluir, senhor presidente, é que nem eu disse, pode vir para essa casa um projeto de lei que estabeleça que quem hoje não está pagando, por X motivos, aqui ninguém vai entrar no mérito, né? Mas que por X motivos hoje não paga, venha pagar a sua taxa de lixo como todo mundo faz. Por que que uns pagam e os outros não, e todos têm direito? Isso eu sempre fui contra e sempre serei. Eu acho que a justiça ela tem que ser igual para todos. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador.